compartilhar o que está no meu coração. Vai dar tempo ainda para você celebrar ali com seu filho, celebrar com a sua família. Ainda vai dar tempo, você que vai sair para comer, ainda vai dar tempo para tudo, amém? Glória a Deus. João 17, verso 17. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou? Quem não achou, diga: eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso ler mais a Bíblia. Todos nós precisamos. Se você não abriu ou não tem uma Bíblia aí, tem aqui no telão. Mas o importante é todos fazermos a leitura. Aleluias. Deus continua nos falando da seguinte forma: aleluias, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Pode se assentar, simples assim. Aleluias, glória a Deus. Santificai-vos na palavra, santificai-vos na verdade, a tua verdade. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos amados irmãos, corroborando com aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, e o que nós estamos vivendo nesses dias nada mais é do que o cumprimento de Deus, simples assim, não é nada de extraordinário, falando da nossa vida, mas extraordinário porque Deus simplesmente está cumprindo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. E aí, contribuindo com isso, Deus colocou essa palavra no meu coração, e nós podemos até dar um tema, né? E o tema é o destravar de Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo? O destravar de Deus? Você pode olhar para quem está do seu lado e falar: destravar de Deus? Deus está nos destravando. E é uma das coisas que Ele está cumprindo nesses dias. Deus está nos destravando, Deus está nos ativando. Queridos, quem é que não quer viver o que Deus tem? Quem é que não quer receber o que Deus tem? Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer alcançar seus sonhos? Quem é que não quer realizar seus projetos de vida? Todos nós queremos. Eu ouso ir um pouquinho mais longe. Todos nós somos gerados com essa condição de avançar, de crescer. Existe um DNA dentro de nós que ninguém vai tirar, é de sermos conquistadores. E aí a Bíblia vai corroborar com essa minha forma de pensar, quando a própria Bíblia vai dizer que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Os planos de Deus acerca da minha vida, da sua vida, não pode ser frustrado. Então essa palavra ela não muda, ela já foi estabelecida, um decreto de Deus para a minha e para a sua vida. Porém o diabo também sabe disso. O diabo sabe, ele é sabedor de que ele não pode mudar o plano que ele tem para a minha vida. Marcelo, o diabo não tem autonomia e poder para mudar o plano que Deus tem para a sua vida. Agora o diabo pode fazer algumas coisas, tais como, e o que eu quero falar nessa noite, ele pode travar a vida do crente. Com muitas situações ele trava a vida do crente. Travando a vida do crente, ele impede de um filho de Deus viver o que o Pai tem, usufruir, desfrutar do que o Pai tem. E nós podemos identificar ao longo, estou falando de mim, ao longo dessa caminhada com o Senhor, eu pude verificar muitos filhos de Deus com promessa, com potencial, travados. E quando esses filhos estão travados, eles estão impedidos de viver o que o Pai tem. E a maior preocupação que Deus está gerando no meu coração nesses últimos anos é isso: é fazer com que todos vivam o que o Pai tem, é que todos nós desfrutemos daquilo que Deus está fazendo. Esse é o nosso grande desafio. Mas para que isso aconteça, Deus ele precisa desativar, Deus precisa destravar a vida de algumas pessoas que não fluem, que não alcançam, que não saem do lugar, que não conseguem viver aquilo que nós estamos vivendo. Certa vez,
mim, disse: Marcelo, eu estou aqui porque eu quero viver o que você está vivendo. Mas querer uma coisa, agora existe um ponto principal, que é nós permitirmos que Deus destrave algo dentro de nós. É permitir que Deus vire a chave. Porque é um sentimento muito deplorável a gente ficar de fora do que Deus está fazendo. Então deixa aqui falar ao coração dos meus irmãos. Não se trata apenas de uma mensagem, não se trata apenas de um culto, não se trata de igreja, se trata de nós queremos viver o que o Pai tem. É muito pouco, é muito pequeno, é muito limitado. Nós vimos para a igreja porque é dia de culto, nós entramos numa igreja para ouvir uma mensagem. É muito pequeno. Porque eu digo muito pequeno? Porque o que o Pai tem para nós é muito glorioso. Mas enquanto nós estivermos bitolados, ou buscar apenas um culto, um momento dentro de uma estrutura, uma mensagem, nós estamos trocando algo que é muito profundo por algo que é raso. Eu não mais estou à procura de mensagens, eu estou à procura daquilo que o Pai tem para mim. É totalmente diferente. Você não precisa de uma mensagem, você não precisa de uma pregação, você não precisa de mais conhecimento. Você só precisa, amado, entenda uma coisa: viver o que o Pai prometeu. Existem crentes viciados em mensagens, YouTubes e internets. Amado, eu não estou aqui dizendo que é errado, mas você precisa, de uma forma proporcional, buscar aquilo que o Pai tem, viver aquilo que Deus está fazendo. Você não pode ficar de fora daquilo que a palavra de Deus está dizendo, daquilo que Deus está cumprindo. Você não pode ficar de fora desse grande avivamento que Deus já começou a fazer dentro de nós, a partir de nós. Repito, porque todos nós estamos aqui porque nós temos o mesmo objetivo. Nós queremos ser felizes, nós queremos viver assim como eu, viver o que você jamais viveu. Sabe por que eu estou no Evangelho, irmão? Não buscando uma posição, não buscando benefícios. Eu fui inserido no Evangelho através do amor do Pai em 2001, com 27 anos, porque foi essa proposta que o Senhor fez para mim. Tu quer viver algo que tu jamais viveu? Tu quer viver aquilo que a religião não pôde fazer na tua vida, o que o esporte não pôde fazer na sua vida? Você está disposto, filho, a viver o que você nunca experimentou? Disse: eu quero isso. E de 2001 para cá, eu tenho procurado todos os dias a viver a essência do amor de um Pai, a viver aquilo que o Pai prometeu na sua palavra, dizendo: eu vim, filho, eu entrei na tua vida para te dar vida, eu entrei na tua vida para te dar vida e vida com abundância. Não se fala apenas de uma religião. Eu não troquei de religião, eu não troquei de endereço, eu não estou apenas indo à igreja, eu estou aqui todo dia buscando viver o que o Pai tem para mim, a vida que Ele tem para mim. Ele morreu para isso. Jesus morreu para que eu pudesse hoje ter uma vida totalmente diferente do que eu vivi até os meus 27 anos. Eu estava falando, nós fizemos uma reunião gloriosa com a liderança. Eu estava falando, eu nunca chorei tanto. Depois que eu encontrei o amor do meu Pai, eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu nunca amei tantas pessoas como eu amo ao encontrar o amor do Pai, ao entender que eu sou filho. Amado, preste atenção numa coisa: você não pode ficar travado em sentimentos, em religiosidades. Você só precisa entender que você é filho e Ele te ama. Nós perdemos muito tempo da nossa vida priorizando coisas que são muitas vezes secundárias. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma das coisas que Deus está fazendo nesses dias, Deus está destravando mentalidades, Deus está destravando conceitos, corações, para que nós possamos viver. Só dizer que Deus é bom é tremendo, só dizer que Deus me ama é tremendo,
Mas viver o amor de Deus é outra situação que eu não consigo, com palavras, descrever para os senhores. O que eu estou vivendo em Deus eu não consigo traduzir em palavras para os senhores. Tem coisa que a gente tem que passar, experimentar. É indescritível. Abraão, vem para fora, Abraão. Vem para fora da tenda, olha para cima. Diz, conta as estrelas do céu, Senhor, é impossível. Pois é, então você está entendendo. O que eu quero fazer na tua vida é impossível de contar, de descrever. Eu vivi 27 anos preso numa religião, preso em costumes, em tradição. E as minhas tradições, os meus costumes e a religiosidade nunca produziu nada na minha vida. Chegou uma hora, eu no estado da Bahia sozinho, eu disse, por que eu insisti em algo? Porque eu insisti em algo que não acrescentou em nada na minha vida. E aí naquele dia Deus me deu uma escolha. Você quer viver o que eu tenho? Você quer viver o que eu tenho preparado para ti? Você quer viver o que você nunca viveu? E aqui estou. Eu entendo um pouquinho o que o Emerson falou aqui. Porque a minha história é mais ou menos parecida com a dele. Aos 27 anos Deus entrou na minha vida e disse, filho, agora deu desse negócio de bola. Eu realizei teu sonho, eu realizou o Senhor, agora chegou a vez de você realizar o meu. De cuidar daquilo que eu mais zelo, que é vidas. Eu sei o quanto foi difícil para ele. Porque eu vivi isso na pele. Quando Deus me mandou abrir mão da minha profissão, do meu sonho, acima de tudo eu não tinha nada. Eu morava com a minha mãe. Eu só tinha um sonho e uma profissão. E a minha profissão, assim, além do sonho, era uma esperança de eu adquirir o que eu não tinha ainda. Uma casa própria, um conforto para a minha família. E quando Deus disse, abre mão da tua profissão, do teu sonho, porque o meu sonho que eu tenho para ti é maior, foi muito duro para mim, porque era um sonho de uma criança de 8 anos. E eu disse, agora, se o recomeço é difícil, eu tive que recomeçar. Eu tive que trabalhar, eu tive que aprender outras coisas. Eu me lembro que a Simone no começo vendia lingerie de porta em porta. E veio a voz no coração, e agora? Se com futebol bom e salário você não conseguiu nada, e agora? A voz vem, irmão. Mas o que eu tenho hoje, eu não falo de coisas materiais, o que eu tenho hoje, eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão em 2007, no auge da minha carreira. Eu não me arrependo. O que eu estou vivendo em Deus hoje, eu tenho falado, Deus tinha razão. E você não é obrigado a fazer o que eu fiz, que o Emerson fez. Mas uma coisa Deus quer de mim, de você, que nós viemos abrir mão de algo para poder viver o que o Pai tem. A questão é se nós estamos dispostos ou não de abrir algo para viver algo maior. Deus nunca vai querer tirar algo de você, irmão. Ele fez isso com Abraão, ele fez comigo, ele fez com grandes homens de Deus. Deus jamais vai querer te tirar algo, mas na verdade, Ele quer ver o meu coração, se o meu coração está desprendido e disposto para viver algo muito maior. Se não é obrigado a largar tua empresa, teu emprego, teus sonhos, mas Deus, Ele precisa ver no teu coração que Ele viu no meu e que viu no coração do Emerson, disposto a abrir mão de algo para viver algo maior. E o que eu estou vivendo hoje em Deus, a minha casa, minha mãe, minha família, minha tia, meu filho. Irmão, se eu continuasse com as minhas prioridades, talvez nem aqui eu estivesse. Talvez eu poderia ser um atleta bem sucedido, mas e aí? E o vazio, e a minha felicidade, e a minha casa? O que eu estou vivendo hoje em Deus eu não troco. Profissão, dinheiro, o Emerson tem razão, dinheiro não paga, mas às vezes falando você não vai entender. Tem coisas que a gente fala você não vai entender. É só vivendo, irmão. E o que eu tenho hoje? Eu continuo sem nada, mas eu tenho o amor de Deus, eu tenho uma nova vida. Hoje eu tenho uma nova vida. Hoje eu tenho experimentado o amor de Deus. Assim como muitos dos senhores,
Eu vivi preso na religião. Eu vivi cativo na religião. Eu não abri a mão da religião, não abri a mão do costume. E talvez é isso que Deus precisa destravar nesses dias. Destravar mentalidades da religiosidade, dos costumes. Então, diante de nós, diante de mim, diante de você, está uma grande decisão. Ou a gente continua insistindo com essas situações, mentalidades, atitudes, argumentos, ou a gente decide de uma vez por todas viver o que a gente nunca viveu. O que eu estou vivendo hoje, o futebol nunca me proporcionou. E olha que eu tive títulos, olha que eu tive oportunidades, eu estive em lugares, em culturas, viagens, restaurantes, mas o que eu estou vivendo hoje, o esporte nunca pôde me proporcionar. E quando o Emerson me chamou, eu disse: Emerson, isso é uma coisa pessoal, cara. Isso você vai ter que decidir. Pontuei algumas coisas, porque Deus me honrou. Até hoje Deus tem me honrado. Eu sou vendedor ainda. Mas aquela decisão que eu tomei em 2007, Deus ele tem me sustentado e me honrado a cada dia. Eu não estou falando de sustento de comida, alimento. Ele está sustentando a minha decisão. A decisão que eu tomei nele, por priorizar ele tem me sustentado a cada dia. Porque um dia eu permiti que o Senhor, através do seu amor, destravasse a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo está passando. O tempo está passando. E eu lamento muito. E o meu desejo, agora estou falando como um homem, como um ser humano, estou falando como pastor. O tempo está passando. E eu estou preocupado porque eu estou aqui nesse altar com um desejo: que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade que eu tive. Que todos pudessem viver o que eu estou vivendo. Que todos pudessem sentir o que eu estou sentindo. Essa é a minha única preocupação. Eu não vim aqui para te dar uma mensagem, irmão. Eu não saí da minha casa para te dar mais uma pregação. Eu vim aqui dividir o meu coração e te encorajar. A encorajar a buscar o que eu estou vivendo. O que a minha família está vivendo, a minha casa está vivendo. Algo, repito, que eu nunca vivi na minha vida. A religião. Eu era muito religioso. A religião nunca pôde proporcionar o que o amor de Deus está proporcionando na minha vida. Você está me entendendo? A grande questão, eu não tenho dúvida, se eu perguntar para cada senhor, para cada senhora, todos querem viver o que o Pai tem. Coisas que talvez a gente nem imagina o que Deus tem preparado. Eu estou falando de coisas que a minha mente pode alcançar, mas a palavra vai dizer coisas que o olho não viu. Tem coisas que o ouvido não ouviu, irmão. Tem coisas que não desceu no coração do homem que o Senhor preparou. Tem coisas que a minha mente não pode alcançar. Todos querem viver isso. Agora, existe uma condição. Permitir, João, que Deus me destrave. Destravar do quê? Quando eu vim para o Evangelho, quando eu conheci Jesus, eu tinha muito argumento. Eu tinha muito conceito. Eu tinha muita religiosidade dentro de mim. Eu tinha muitos sentimentos. E sabe o que eu entendi na íntegra, com o longo dos tempos? É que eu não me permitiria, eu não me permito até hoje que o meu coração e aquilo que eu sou me tire daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Esse desprendimento, esse desatar de Deus, essa chavezinha que Deus tem na mão para desatar, é desatar de muitos conceitos que até hoje a gente insiste, argumentos, dogmas. Lá no retiro eu encontrei um pastor amigo meu, dei um abraço nele, fiquei feliz de vê-lo lá, e eu brinquei com eles: pastor, a sua presença aqui está quebrando paradigmas. A sua presença aqui, pastor, olha, eu brinquei com ele: olha, o senhor está quebrando paradigma, parabéns, estou feliz com o senhor. Sabe por que muitas vezes a gente não vive o que o Pai tem? Paradigmas.
que precisa ser derrubado, conceitos e sentimentos que precisam ser desmistificados. Mas eu estou disposto a isso? Você está disposto, Deus entrar na tua vida e dizer assim: filho, até hoje você caminhou debaixo disso, né? Mas isso não está certo. A questão é essa. Tem pessoas que vão morrer com as suas convicções, e vão morrer com elas e não vão viver o que o Pai tem. Chegou uma hora que eu tive que me render ao Senhor e dizer: é verdade, o Senhor está coberto de razão. O que as minhas convicções me levaram aonde? A não ser ferir minha casa e minha família, a não ser trazer decepções. A gente é cheio de protocolos, irmãos. A gente quer viver as coisas dentro do Pai, mas a gente é cheio de protocolos, cheio de diplomacia. A gente não quer ofender ninguém, a gente não quer desagradar ninguém. Ao mesmo tempo a gente quer viver coisas grandiosas do Pai. As duas coisas não podem caminhar de mãos dadas, não há como. É que a gente quer viver esse amor, a gente quer ser feliz, a gente quer conquistar, mas a gente também quer ser diplomata, a gente não abre mão de protocolos. Então isso é destravar conceitos, é ter uma maturidade de dizer: Senhor, aquilo que eu penso está certo, essa forma, esse modo de viver está certo, ou é apenas uma prisão? Deixa eu abrir rapidinho aqui contigo, não precisa você abrir, eu não tenho tempo. Só presta atenção, a fé vem pelo ouvir. Lucas 6, presta atenção, depois você pode ler em casa. Lucas 6, ouça atentamente, mas não com os ouvidos, mas com o coração. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: presta atenção. Isso tudo aqui, aquilo que você veio buscar nessa noite, depende muito disso aqui. Presta atenção. Uma frase, uma palavra, você pode sair daqui totalmente transformado e levar para a sua vida o que você tem buscado nesses dias, assim como busquei numa vida. Aleluias. Os escribas e fariseus observavam, procurando ver se ele fazia alguma cura no sábado, a fim de acharem do que acusar. Mas ele conhecendo os pensamentos, mas Jesus conhecendo os meus pensamentos, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando, permaneceu em pé. E Jesus disse a eles: o que vos parece? É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele o fez, e a mão foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si: quanto que farei por Jesus? Sabe do que Deus precisa nos destravar nesses dias? Dos nossos pensamentos. Sabe o que ele está dizendo para os escribas e fariseus? Presta bem atenção, irmãos. Preste muita atenção. Você precisa entender isso no coração. Que o Espírito Santo te dê entendimento, traga luz para o teu coração. Não é entender no intelecto, mas entenda isso no coração. Sabe o que Jesus está dizendo para os escribas e fariseus? Como é que eu não entendi isso antes? O porquê eu não entendi? Porque eu não entendia isso antes? Eu era religioso e lia isso. E por que eu não entendia, Cristiano? E por que hoje é tão claro, pastor? Uma coisa que eu lia, e por que hoje é tão claro para mim? O que Jesus está dizendo para os escribas e fariseus? Vocês estão dando muito mais importância para a lei do que para a vida. E por que isso tudo se torna tão claro para mim? Irmãos, o que Jesus está dizendo? Que os teus conceitos, os meus conceitos, os meus costumes, a minha religiosidade dão muito mais importância para a lei do que para aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, só se atenha numa coisa: naquilo que Deus veio fazer através do seu Filho.
Nós criticamos esses homens, mas nós muitas vezes agimos igual. Jesus, não sei se vocês entenderam, mas havia um homem ali paralítico, um homem de mão mirrada, em que Jesus curou. Em vez da igreja glorificar um milagre, glória a Deus, Deus mudou a vida daquele homem. Não, estava dizendo, porque o Senhor curou no sábado, sábado é proibido fazer a obra. Irmão, nós temos que nos ater numa coisa, naquilo que Jesus veio fazer na minha e na sua vida. Irmão, protocolo não vai mudar nada. Irmão, lei não vai mudar a tua vida. A letra não vai mudar a tua vida. Os teus argumentos não vão mudar a tua vida. Só está te destruindo. Aquilo que você pensa só está te trazendo dor. A religião não pode mudar a tua vida, porque se pudesse a sua vida já teria mudado. E nós vamos insistir nisso. Esses homens, eles sabiam tudo de lei. Eles estudavam a lei. Olha só, Jesus está dizendo, olha, por incrível que pareça, vocês têm que dar importância por aquilo que eu estou fazendo. A nossa mente precisa destravar. Deus precisa derrubar argumentos. Nós damos muita mais importância para as outras coisas do que o que Ele está fazendo. Deus está produzindo vida, e a gente está preso na lei. Em vez de eles glorificar o Senhor, eles estão dizendo, olha Jesus, tu não pode curar no sábado. Olha que absurdo. Mas nós agimos muitas vezes assim também. A nossa mente muitas vezes é assim. Ore para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Só ore e se concentre naquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Ele veio trazer para nós. Isso aqui é mero protocolo, irmão. Isso aqui é lei. Isso é apenas argumentos. E aí em outro evangelho Jesus vai dizer, tá, me diz uma coisa, se no sábado você se perdeu uma ovelha, você não vai atrás, imagina uma ovelha. Tá, e aí, vocês estão dando mais importância para a ovelha do que para uma vida humana? Irmão, nós estamos dando muito mais importância para protocolos. Imagina, eu estou falando de mim, tá, irmão? Estou abrindo aqui meu coração para você. Eu fui muito criticado. Não, agora tu é crente. Se batizou, batismo é só um. Agora tu não sai de dentro da igreja. Eu só sei de uma coisa: o que eu estou vivendo hoje, essa religião nunca pôde produzir na minha vida. Eu era preso na religião. A religião é criticada por Jesus. Os meus argumentos foram criticados por Jesus. E eu comecei lendo o texto de João dizendo: eu tenho argumento, você tem argumento para o dízimo, você tem argumento para jejum, você tem argumento para ir no monte orar, você tem argumento, assim como eu, para ir para uma conferência. Mas a Bíblia diz, João 17:17, diz, diante disso tudo, só existe uma verdade, que é a dele. O resto não serve para nada. Isso tudo é verdade. O que você pensa, o que eu penso, o que nós sentimos, existe. E Jesus disse: olha, vocês não enxergam que as vossas tradições estão invalidando os meus mandamentos, porque a gente é bom, né? A gente se agarra na tradição. Não, é tradição. Já o meu avô, meu tataravó. Irmão. Então muita coisa precisa ser derrubada na nossa vida, se é que a gente quer viver o que Deus veio trazer para nós. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o quanto você está dentro da igreja, não é morar dentro da igreja. Não, agora eu estou indo na igreja, irmão, isso não quer dizer nada. Não, agora eu estou indo, não perco um culto, agora eu estou escutando mensagem na internet. Irmão, escute uma coisa. A questão é deixar Deus derrubar a religiosidade que muitas vezes está dentro de nós. É derrubar conceitos que está dentro, para a gente viver o verdadeiro amor do Pai. Eu estou só aqui abrindo o coração para os senhores, porque Deus me colocou diante de uma escolha. Marcelo, quer continuar a religião? Pode ir. Mas eu vivi os dois lados, irmãos. Chegou um dia que eu precisei da religião, a religião não pode dar o que eu queria. Chegou um dia que eu precisei dos meus costumes. Os meus costumes não puderam apagar o vazio que estava dentro de mim. Me tornou uma pessoa realizada e feliz. Os meus costumes, eu tinha costumes, eu tinha religião.
tinha conceitos, mas nunca puderam apagar o vazio que estava dentro de mim. Uma pessoa infeliz, uma vida medíocre, uma vida sem perspectiva. Até que Deus derrubou conceitos, Ele derrubou paradigmas, derrubou religiosidades. E hoje eu conheci o amor do Pai. E eu só tenho orado por uma coisa: eu não permito que o meu coração me tire da onde Deus me colocou. O que você quer, eu também falei um dia para o Senhor: eu só quero ser feliz. Eu só quero que esse vazio saia de dentro de mim, que eu já tentei tudo. Eu só quero viver essa vida que o Senhor morreu por mim, Pai. E eu também estou orando isso, Emerson. Já é o terceiro projeto de vida. Um dia vai dar certo. Eu tenho colocado ali no projeto de vida: eu quero trabalhar menos, para ter mais tempo para o Senhor. Eu quero trabalhar menos. Eu não quero nem mais trabalhar, para viver para o Senhor, para poder usufruir, servir a igreja. Servir a igreja. A questão não é só querer ganhar mais. A questão não é só ter mais saúde. Mas para quê? Para quê? Para que você quer saúde? Para que você quer ganhar bastante dinheiro? Qual é o propósito disso? Para que é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele vai até ao poço em Samaria, e Ele recebe uma mulher. E o texto, ele é tão tremendo e tão rico, que a gente pode falar de tantas coisas, que o texto começa dizendo assim, e Deus começa a puxar papo com ela. Deus abre uma conversa. Deus é tremendo. Ele chega no poço e ele começa a puxar um papo, e a mulher é espantada diz: como sendo tu homem judeu, vai falar com uma samaritana? A mulher precisava ser destravada de algumas coisas. Jesus chega no poço da samaritana. A Bíblia diz que antes ele pensou: é necessário que eu passe por Samaria. Por quê? Por causa de uma mulher que precisava ser destravada. Ele vai até o poço. Ele começa a puxar papo com a mulher. Olha o trabalho de Deus, Esther. Eu vejo ele na minha vida, eu vejo a minha história. Deus permitindo que o meu casamento estivesse do jeito que estava, ou seja, começou a puxar um papo comigo. Através da minha casa, pastor, ele começou a puxar um papo. Porque como a mulher samaritana se encontrava quando ele começou a puxar um papo, depressivo, sem autoestima, ela foi meio-dia porque ela não tinha visto ninguém. Ela foi buscar água com um cântaro, e ele começou a puxar papo. Sabe por que muitas coisas acontecem na nossa vida? Porque ele quer puxar um papo contigo. Entendeu, Jacques? Ele começou a abrir uma conversa, Mabel e Márcia. Ele começou a abrir um papo comigo. E ela, presa ainda presa, ela se armou. Como você vem falar comigo, sendo eu judeu, sendo você judeu e eu samaritano? E Jesus com a chave no bolso, esperando o momento de colocar naquela perfuração e desatar a vida dessa mulher, para que ela pudesse viver o que ele veio fazer naquele poço. E aí, na continuidade da conversa, a mulher vai dizer: Jesus fala de uma água. Jesus fala que ele tinha. Jesus estava falando para a mulher. Primeiro ele apresentou: olha, o que eu tenho aqui vai suprir o que está dentro de você. O que ele estava dizendo? Eu sei que você é uma mulher infeliz, uma mulher vazia, uma mulher que não tem autoestima. Aquilo que eu tenho aqui eu posso suprir. Pronto, Deus apresentou o que ele tinha para fazer. E aí ela abrindo o coração, ela continua mostrando para o Senhor que ela era uma mulher aprisionada, uma mulher que precisava ser destravada. E ela deu aqui uma conversa dizendo: Senhor, mas já que tu está aqui, é certo. Uns dizem que é certo adorar em Jerusalém, outros em Samaria. O que o Senhor tem para me dizer? Aqui ela demonstra literalmente que ela ainda era muito religiosa.
E eu me via na mulher samaritana. Porque em vez de nós nos preocuparmos em receber o que Ele está oferecendo, a gente está aqui gastando tempo para brigar no bom sentido, que é certo e errado. Você está me entendendo? A gente vem para a igreja com uma oportunidade de receber dele o que ele tem, mas a gente fica aqui apontando o que é certo e o que é errado. E ela estava dizendo: Senhor, é o que acontece nas igrejas hoje. Hoje a briga para ver qual a igreja que está certa. Quem está certo? Quem tem razão? Ninguém tem razão. Quem tem razão é a Bíblia. Ninguém está certo, está todo mundo errado, inclusive eu. Então ela está dizendo: olha, eu ainda sou religiosa, eu estou aqui, enquanto eu estou aqui diante do Senhor que pode mudar a minha vida, eu estou aqui perdendo tempo procurando saber se é certo ou errado. É certo dar dízimo, é certo tomar um vinho, é certo isso, é certo aquilo. E aí Jesus vai dizer algo glorioso, libertador. Querida, não te preocupa com isso, parafraseando. Só te preocupa uma coisa: haverá dias, haverá um tempo que todos adorarão o Espírito em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai chegar um tempo que todos nós seremos libertos dessa religiosidade e todos nós adoraremos Ele em Espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está dizendo: você, quando ser liberto da religiosidade, você vai começar a me adorar com verdade. Então Jesus, para poder mudar a vida daquela mulher, Ele precisou primeiramente mudar a mente e o coração dela. Precisou destravar. E quando Jesus destrava o coração daquela mulher, dessa mulher, só presta atenção que isso aqui é glorioso. Presta atenção, eu já estou terminando. Presta atenção. Isso aqui é libertador. Deus está destravando mentalidades nessa noite, em nome de Jesus. Mentalidades, Deus, para nós vivemos aquilo que o Senhor tem. Algumas coisas precisam cair, alguns pensamentos, algumas atitudes. Glória a Deus. Então o Evangelho, aí o final do texto vai dizer o seguinte, irmãos. João 4, né? Aí o final do texto vai dizer o seguinte, algo glorioso: depois que Jesus, Ele dá o start, escute bem, aquilo que Deus precisa destravar na minha vida, Ele tem a combinação. Sabe que para abrir um cadeado, abrir uma porta de um cofre, precisa ter a combinação, amém? Precisa ter a senha, Ele tem a senha, Ele tem a combinação, e o que vai destravar a nossa vida é uma coisa muito simples. Diante dos nossos protocolos, dos nossos conceitos, argumentos, existe uma verdade, e é a verdade que desata, irmão. De todos os teus pensamentos e achismos, inclusive o meu, existe uma verdade dentro disso tudo, é o que vai desatar. Então quando Jesus disse: olha, nem uma coisa nem outra, nem em Samaria, e muito menos em Jerusalém, Ele está dizendo: existe uma verdade. Você está questionando: é certo adorar na Judéia? É certo adorar em Samaria? Ele está dizendo: nem uma coisa nem outra, existe uma verdade. A verdade é a seguinte: que todos nós adoramos Ele com o coração. Então isso é libertador. E aí quando Ele desatou a vida dessa mulher, aleluias, Ele vai dizer o seguinte: Deus, recebe isso no teu espírito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito de verdade. Ou seja, olha só, a mulher tinha conceitos, a mulher tinha dúvida, mas dentro disso tudo existe uma verdade, e é a verdade que desata. É a verdade que vai abrir o cadeado. E aí quando Deus consegue abrir a vida dessa mulher, olha o que diz na sequência. A mulher disse: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Isso é glorioso. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando Ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Amém? Levanta a mão direita para o Senhor.
Olha o que a mulher diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier e nos anunciará todas essas coisas. Aí respondeu Jesus, depois de destravar a mente e o coração na vida da mulher, aí disse Jesus, eu sou o que falo contigo. Essa mulher, ela tem um encontro com o Senhor. Depois que Jesus, ele destrava a mente, o coração, depois que Deus derruba conceitos da religiosidade, Deus disse: mulher, então agora tu está preparada para viver o que eu tenho. Ela disse: eu sei que vai vir o Messias. E ele olha para ela e disse: eu sou aquele que fala contigo. É para isso que Deus quer desatar a nossa vida, irmão. Para você ter a revelação de quem Ele é. Os meus conceitos, os meus achismos, a minha religiosidade, os meus costumes nunca me levaram até o Senhor, a viver Ele, experimentar dEle. Mas quando Ele começou a derrubar coisas na minha mente e no meu coração, Ele se revelou a mim, Ele se revelou a essa mulher. Amados, quão deplorável é um homem ser preso. Ele vem para a igreja, ele conhece a Bíblia, mas não tem a revelação do amor do Pai. Eu imagino aquela palavra saindo da boca do meu Senhor, entrando no coração dessa mulher, palavra eterna. Sabe quando ele fala daí, eu sou o que falo contigo? Sabe aquele vazio que tinha dentro dela? Sabe aquela depressão? Sabe aquela autoestima que ela não tinha? Amado, tudo voltou para o lugar, porque o que o Senhor fala é palavra de vida eterna. Tremendo. Deus, ele primeiro descortinou a mente daquela mulher, ele destravou a vida daquela mulher, e agora ele disse: agora que não tem mais religiosidade aí, agora que não tem mais argumento, agora que não tem mais tradição, agora eu posso me revelar a você. Eu sou o que falo contigo. Ela sai dali, Moisés, ela esquece até o canto, ela esqueceu o que ela foi fazer lá. Ela esqueceu o que ela foi fazer lá, ela achou que era a apresentação de um bebê, ela achou que era dia das mães, homenagem para as mães. Ela achou que aquela noite era apenas um testemunho, era apenas dia de culto. O que ela foi fazer lá, ela esqueceu, ela deixou o cântaro lá e voltou correndo para Samaria, dizendo: eu vi o Senhor, Ele falou da minha vida. E a Bíblia diz que todos creram nela, todos creram em Jesus por causa da vida daquela mulher. Deixa Deus abrir a chavezinha hoje, irmão. Ele tem a senha, Ele tem a combinação. Só Ele tem a combinação. Você não é obrigado a viver o que eu estou vivendo, mas você tem a obrigação de buscar em Deus querer viver. Mas você tem a obrigação de dizer: Senhor, me tira das prisões da religião. Misericórdia. Não tenho mais tempo. Aquilo que você veio buscar nessa noite, eu sei que o Pai tem. Essa mulher era depressiva, essa mulher era infeliz, essa mulher não tinha autoestima. Mas quando ela tem um verdadeiro encontro com o Senhor, e não é religião, não é religião, a questão não é você mudar de religião. Ninguém dá, Deus, quando Ele me chamou, Ele não disse: Marcelo, muda de religião. Ele disse: não, vem me conhecer, vem conhecer o que eu tenho para ti, filho. Não é o nosso conhecimento, não é o que a gente sabe da Bíblia, mas o quanto da revelação que nós temos dele é conhecer Ele. Eu acho isso apaixonante. Filha, sou eu, é eu que falo contigo. E a gente está procurando mensagem, a gente vem para a igreja buscar mensagem, a gente está preso ainda nos nossos argumentos. Irmão, você está perdendo o tempo de viver o que o Pai tem. Se coloque de pé, eu quero orar por sua vida.